noite a todos. Vamos estar iniciando a nossa primeira live, né, deste ano de 2022. Justamente um tema que acaba gerando muitas dúvidas na área industrial, né? Como o Fábio passou a palavra, né? Eu sou o professor Claudemiro, né, ou José Claudemiro. Minha formação é engenharia de produção. Minha especialização é em soldagem, né? Trabalhei muito tempo na área de soldagem, inclusive como inspetor de soldagem, N1 de soldagem, né? Técnico em soldagem, e também tenho especialização na área de ensaios não destrutivos, né? Certo? Mas esse tema que nós trouxemos para essa live aqui, né, de hoje, nessa em plena sexta-feira, né, justamente é em cima da qualificação ou certificação, né? Então, muitas pessoas na área industrial, soldadores, né, e até empresas muitas vezes têm a dificuldade de saber a diferença entre uma palavra e outra, né? O significado de uma palavra e outra. A gente sabe que é muito comum que os profissionais que queiram se manter atualizados, né, em relação ao mercado de trabalho, né, eles buscam novas aprendizagens através de processos que ajudam no cumprimento profissional, né? Porém, como a tela está aqui compartilhada com vocês, né? Vou até aumentar um pouquinho a tela aqui, certo? A gente tem que separar as coisas, né? Buscamos esses complementos para a nossa vida profissional, mas devemos saber o que procuramos, né? O que nós buscamos para que realmente tenha esse reforço aí no mercado de trabalho, né? Tá? Em relação ao mercado de trabalho. Em relação ao mercado de trabalho, eu estou falando com relação aos empregos, né? Que estão surgindo aí, graças a Deus, agora estão voltando, né? Voltando a todo vapor na área industrial, né? Aqui nós estamos na região de Araraquara, né? Região central do estado de São Paulo, né? E a gente observa que as empresas, né, estão procurando muito essa mão de obra que até então ainda estava, os empregos ainda não estavam tão no mercado de trabalho, né? Então, caldeireiro industrial, soldador industrial, são funções que tinham um pouquinho sumido no mercado e agora acabou voltando a todo vapor, né? Como a gente falou, graças a Deus a gente tem hoje, né, como medir o mercado através da procura, né? Da procura de treinamentos aqui na escola, né? E também das próprias empresas que buscam a gente para vagas de emprego, né? Procurar para a gente espalhar vagas de emprego dentro dos nossos grupos, né? E da nossa comunidade escolar, certo? Lembrando bem, né? O tema aqui ele está muito direcionado à soldagem, né? A área industrial, né? No segmento de soldagem industrial, né? Nós vamos, nessas 2 horas de live, vamos estar comentando, né, aprofundando alguns assuntos, até separei até alguns documentos para a gente estar comentando, mas o importante é o seguinte, primeiro, né, esses processos, né, de aprendizagem que nós buscamos, né, nós temos aqui, né, na tela aqui, aperfeiçoamento profissional, né? Então, o que é aperfeiçoamento profissional com relação à função de soldador industrial, né? Soldador industrial, a gente já fala soldador industrial porque pode ser um soldador qualificado ou certificado no processo TIG, né? Tubular, certo? MIG-MAG ou apenas eletrodo, certo? Tá? Então, a gente vai falar de forma ampla, né? Certo? No caso de um aperfeiçoamento, por exemplo,
né? Uma pessoa que nunca esteve na área industrial, certo? Então, ela vai buscar um curso de aperfeiçoamento profissional na área de soldagem, certo? Essa pessoa, se ela não tem uma formação, se ela não tem uma formação na área, ela vem de outra área, né? De outra área, sua função era distante, longe da área de soldagem, essa pessoa ela tem que buscar um curso de formação profissional, né? Então, se você não tem, né, nenhuma intimidade com a área de soldagem, então, o tipo, né, de processo de aprendizagem que você deve procurar, justamente é um curso na formação de formação profissional. Ou seja, é um curso com uma determinada carga horária que traga para você um aprendizado num determinado processo de soldagem. Tá? Vocês, com certeza, alguns aqui acompanharam nossas postagens, né, através do WhatsApp, até no Facebook, ou até muitas vezes no site, né, nosso site profissional, em que nós estamos oferecendo, né, nesse treinamento, né, certo? Uma formação profissional, certo? Essa formação profissional, pessoal, após o cumprimento, né, após o cumprimento, desculpa, dessa carga horária, em que vocês vão estar vivenciando, né, a parte teórica, né, a parte teórica, aprofundando na parte teórica com relação ao processo que você escolheu, né, e também você, no final, você vai estar vivenciando também a parte prática desse processo, né? Então, o que você tem direito com relação a esse treinamento? Você tem direito, após cumprir, né, toda a carga horária e as atividades, né, que esse profissional, esse instrutor, seja da nossa escola, seja de uma escola, de outra escola, né, que você está fazendo um treinamento aí para a sua formação profissional, porque você não teve contato nenhum com a área de soldagem, você está aprendendo a soldar, certo? Então, tem que ter uma carga horária específica para atender essa prática em que você vai adquirir com esse treinamento, né? Então, após finalizar, né? Após finalizar esse treinamento, né, de formação profissional, seja um soldador TIG, né, no processo TIG ou no processo de eletrodo revestido, né, com uma determinada carga horária, mínima aí de 40 horas, que a gente já, como o próprio Fábio falou, a gente tem um conhecimento imenso na área, a gente tem 12 anos aí, 10 anos, desculpa, trabalhando com a escola, trabalhando com treinamento e cursos de formação, aperfeiçoamento, qualificação. Então, nós já chegamos a uma determinada carga horária, né, de que cada processo de soldagem tenha no mínimo 40 horas, né? Dessas 40 horas, 70% dessas 40 horas seria de prática, né? De prática, certo? Então, lembre-se, quem está aqui nessa live, quem está aqui ouvindo o Claudemiro, né, significa que ele está com dúvidas com relação à certificação e qualificação. Então, eu lembro vocês, né, acabei de falar, se você está buscando, se você está distante da área de soldagem, né, você nunca teve qualquer intimidade com solda, né? Então, se você vai bater numa escola como a nossa, ou um Senai, ou qualquer outra escola, você deve procurar um curso, um treinamento ou curso de formação profissional, certo? É nesse processo que você se encaixa. E justamente quando você busca um curso de formação profissional, você sai com o certificado. Então, você está recebendo dessa instituição escolar apenas um certificado, né, na qual comprova
por uma determinada carga horária que você fez uma prática, né? Você teve aula teórica, aprofundou na teoria e também na prática. Você adquiriu ali, né, uma intimidade com solda, né, nesse treinamento. Você se formou um soldador profissional, certo? Na formação, eu tenho, então, apenas um certificado. Então, a escola CFPX, caso você vier a fazer um treinamento conosco, né, você receberá, né, da secretaria um certificado na qual, né, lhe capacitou para você fazer uma soldagem, né, esse treinamento lhe capacitou para fazer uma soldagem em determinado processo de soldagem, seja ele eletrodo, né, TIG, MIG-MAG ou tubular, certo? Tá? Então, mas e aperfeiçoamento profissional, professor? Lembre-se, né? Até agora eu comentei pessoas que estavam longe da área industrial, né? Nunca tiveram contato com o processo de soldagem. Quando eu busco aperfeiçoamento profissional, significa que eu já tenho uma função, e principalmente na área profissional de soldagem, né? Eu já sou soldador industrial, né? De repente eu posso ser um soldador industrial com formação e qualificação no processo de eletrodo revestido, né? Mas eu tenho uma vaga de soldagem na TIG, no processo TIG, e eu não tenho essa habilidade, né? Não tenho essa habilidade, certo? No processo TIG. Então, eu conheço solda, conheço toda a teoria de soldagem, né? Tive um treinamento, seja interno na própria empresa, né? Ou seja, numa determinada escola, certo? E eu quero fazer, ampliar o meu conhecimento em outro processo, né? Em outro processo de soldagem. Então, eu estou buscando também um aperfeiçoamento industrial, certo? Estou aperfeiçoando um outro processo na minha vida profissional. Também vou receber apenas o quê? No final, um certificado de formação. Ok? Então, em ambos os processos, de, desculpa, em ambos os processos de aprendizagem, eu estou tendo, né, recebendo apenas um certificado de formação ou de aperfeiçoamento, certo? Mas e a qualificação, professor? Perdão. A qualificação profissional, professor, ela vem depois de uma sequência em que você vivenciou, né? Você vivenciou essa vida profissional sua naquela função, né? Soldador TIG, soldador eletrodo, ou MIG-MAG, ou tubular. Você vivenciou tudo isso e você está buscando uma qualificação. Então, muitas vezes, essa qualificação, ela parte da empresa que a contratou, certo? Se a sua empresa está contratando ou contratou, né, certo? É dela que parte a qualificação profissional, certo? Então, ou seja, eu comprovo, eu bato na porta de uma determinada empresa, eu, Claudemiro, soldador, certo? Tem vagas abertas, né, no próximo determinado processo de soldagem, certo? E ao bater nessa porta em busca dessa vaga, né, de soldador, certo? Para compor essa equipe, né? A empresa, ela parte para uma qualificação, ela quer comprovar a sua habilidade, né, em soldagem, ou seja, ela aplica um teste prático para você, né, com um determinado corpo de prova, numa determinada posição de soldagem, né, naquele processo em que você está buscando essa vaga, certo? E a partir do momento que você, né,
fez esse teste prático, né, você recebe a sua qualificação, certo? A sua qualificação, certo? Naquela posição de soldagem, naquele processo de soldagem que você testou, né? Então, observem que, de cara, nós já falamos sobre esses processos de aprendizagem industrial, né? Então, o aperfeiçoamento e a formação, eu mesmo, profissional, né, posso estar buscando, certo? A qualificação, se uma escola está oferecendo a qualificação profissional para você, certo? Ela, digamos que ela estaria atravessando um caminho que não é permitido para ela, certo? Não é permitido para ela. Pessoas que batem a nossa porta atrás de qualificação, como soldador, né? Nós deixamos claro que isso, né? Que isso terá um custo alto e muitas vezes não terá um retorno para essa pessoa. Por quê? Como já acabei de falar, parte da empresa. É a empresa que tem aquela determinada oferta e, né? E ela que vai fazer com que essa oferta seja preenchida, certo? Essa demanda seja preenchida e ela vai qualificar você. Seja o Paulo, o João, o Carlos, né? Todos que baterem a porta daquela empresa, né? Para preencher aquela determinada vaga, essas pessoas vão ser colocadas para qualificação, né? Vão ser testadas. Então, ou seja, o Paulo ele pode ter 20 anos de solda naquele determinado processo, né? Mas ao bater na porta de uma empresa para preencher uma vaga, né? Ele vai ser testado, certo? Por mais que ele apresente um certificado de formação ou de aperfeiçoamento profissional, certo? Ou que a experiência dele esteja representada em todas as empresas que ele passou na sua carteira de trabalho, né? Independente disso, essa empresa vai testar ele, vai colocar ele, né? Colocá-lo em frente de um corpo de prova, numa determinada posição, seja normalmente 2G, horizontal, né? Para a junta de topo, ou para a junta de ângulo, 2F, né? Em qualquer posição, mas ele vai ser testado. Mesmo que ele venha com uma bagagem imensa. Nesse caso, é muito comum nós colocarmos, muitas vezes, uma pessoa que está iniciando há pouco tempo, se formou há muito tempo, né? Com pouca bagagem, pouca experiência, né? Ou muitas vezes nem carteira de trabalho ela tem essa função. Infelizmente, no mesmo, né? No mesmo nível que uma pessoa que tem 10, 15 anos de soldagem. Lógico, a pessoa que tem 10, 15 anos de soldagem, ela leva uma vantagem porque ela vivenciou isso, né? Então, mas, por outro lado, ela traz vícios, né? Vícios que possam, muitas vezes, prejudicar ela. E essas pessoas que estão recém-formadas, né? Têm essa pequena vantagem de não trazer esses vícios, né? Então, com relação ao tema que eu propus agora, que eu iniciei, né? Então, nós aqui, né? Nós aqui estamos abertos, né? Certo? A perguntas, certo? Algumas dúvidas vocês têm com relação ao que eu comentei aqui nesse momento, ao que eu fechei? Nós temos muita conversa ainda pela frente, né? Nós vamos bater um papo aí de 2 horas para que a gente não saia aqui, né, sem responder qualquer dúvida de vocês, certo? Ok? Então, aqui está explícito, né, inclusive, esse curso aqui, esse conteúdo estará disponível para vocês, né?
esse conteúdo estará disponível para vocês. O Fábio, ele vai estar fazendo essa ponte, né, entre vocês e esse conteúdo, a liberação desse conteúdo para vocês, né, para vocês receberem um certificado de participação, tá? Ok? Então, definindo aqui, ó, conforme a leitura aqui, o conteúdo, né, o que é qualificação profissional, né, ocorre quando o indivíduo aperfeiçoa seus conhecimentos profissionais, toda a bagagem que ele carrega das experiências no trabalho, nos cursos que participa no dia a dia, né? E deu um exemplo aqui de um curso técnico, né? Então, você pode também estar também adentrando, né, uma qualificação profissional com outro curso que te agrega muito mais valor também, certo? O exemplo que eu passei aqui foi com relação a soldadores, né? A soldador industrial, na qual ele vai se qualificar, certo? Ok? Então, façam as perguntas aí e o Fábio vai estar repassando aí, caso vocês tenham. Caso não tenham, a gente segue a live, ok? Como eu já falei para vocês, né? Os benefícios, né, são para a empresa, né? De você ter pessoas capacitadas, formadas, né? Formadas e capacitadas através de uma qualificação profissional, né? Então, essa responsabilidade é da empresa. Você que teve dúvida, que você buscou, né? Certo? Você vai ter um custo gigante. Por quê? Primeiro, pessoal, primeiro, para qualificar um soldador, eu tenho que ter um procedimento de soldagem, certo? De cara. Para mim formar um soldador, eu não preciso de um procedimento de soldagem. Basta, né, eu aplicar as práticas ali em cima de uma normativa, né, uma instrução normativa, tranquilamente, né? Uma instituição de ensino não precisa ter uma IPS, né, uma receita de solda, certo? E nem um instrutor ali qualificado, certo? No caso, se você bater a porta de uma escola atrás de uma qualificação, insistir nessa qualificação, né, você vai ter que bancar um procedimento soldagem. E isso sai caro. Por isso que a responsabilidade é da empresa que contrata você. Ah, mas eu trabalho ali, eu tenho uma empresa que ela, tipo assim, fundo de quintal, ela faz parada, né? Parada nas fábricas e ela exige de mim uma qualificação, né? Então, observem que você está num caminho totalmente inverso, né? Inverso, né? Porque isso é de responsabilidade da sua empresa. É ela que vai falar para você, né? Ela que vai ter o equipamento ali, seja uma estrutura metálica, seja um vaso de impressão, uma tubulação, né? Uma soldagem de tubulação, ou até uma simples chaparia, né? Uma soldagem com chaparia. É ela que tem, né? Esses equipamentos industriais. Ela que está fazendo a montagem industrial, né? Certo? A fabricação daquele determinado equipamento. Então, ela que retém a informação sobre a sua qualificação. A qualificação ela é sempre, do soldador, ela é sempre voltada ao que ele vai estar soldando na fábrica ou na obra, certo? Não tem como transferir essa responsabilidade para o profissional soldador, certo? Então, quando a gente fala de qualificação de um soldador ou operador de soldagem, a gente lembra que nós temos processos, né, que são manuais. Aí sim eu coloco a nomenclatura, né, ou a terminologia técnica como soldador industrial. E nós temos processos que são semi-automáticos, onde nós temos o operador, né, de soldagem ali, certo? Tá? Então, nós temos
essas duas terminologias na área industrial, certo? Soldador industrial e operador de soldagem. E a gente lembra o seguinte, né? Para que essa empresa, ela qualifique o soldador, certo? Ela tem que ter documentação para dar suporte a essa qualificação. Quais são essas documentações? Né? Essa receita de soldagem na qual eu falei. Você já ouviu falar de EPS? Quem aqui nunca ouviu falar de EPS? Especificação do procedimento de soldagem. Quem aqui na live nunca ouviu falar de um procedimento de soldagem na qual nós chamamos EPS? Por favor, fale aqui no chat aqui, passa para nós aqui no chat aqui, ou abra o microfone aí e responda. Por favor. Essa interação dessa live, ela vai ser com vocês, né? Não vai estar só eu, o Claudemiro, falando aqui, falando. O bom é que a gente tem essa interação justamente para tirar as dúvidas de vocês. Quem aqui de vocês nunca ouviu falar de especificação de procedimento de soldagem, na qual nós chamamos de EPS? Uma receita. Eu nunca ouvi falar. Por favor, seu nome? Paulo Henrique. Paulo Henrique, você trabalha como soldador ou não? Eu trabalho como mecânico, mas às vezes faço serviço de solda. Qual que é o segmento seu, industrial? Mecânica industrial? Não digo segmento que você trabalha. Usina de álcool, fábrica. Agora, no momento agora é usina normal de laminação de ferro, é a Gerdau. Mas já tive na cimenteira lá em Arcos, na CSN, então varia, que é sempre parada. Sim. E nunca nessas paradas você sempre trabalhou como mecânico, não como soldador? Não, sempre como mecânico. Ok. Mais alguém? Obrigado, Paulo. Mais alguém, pessoal? Eu sou o Leandro, tenho 33 anos e sou encarregado de solda. Como é área de mineração, não exige muito essas documentação, entendeu? Então, nem o soldador é qualificado. Basta ter uma formação que ele entra na sua empresa, é isso? Confirma comigo? A maioria das vezes sim, mas agora a gente está adotando aqui na empresa para todo soldador que entrar poder fazer teste, né? Porque a gente já teve problemas com soldadores, né, que falavam que eram soldadores, chegavam na hora de fazer algum tipo de trabalho, aí não davam conta, né? Sim, Leandro. Então, quer dizer, resumindo, que a sua empresa hoje ela está abrindo, então, para uma pessoa que tem um certificado de formação profissional como soldador industrial. Aí você abre a porta para ela fazer também o teste. É isso? Confirma? Isso, confirma, isso mesmo. Além da certificação, né, o soldador que entra na empresa, antes de estar entrando na empresa, tem que fazer o teste também. Não, mas isso é normal. Isso é o caminho normal para todos, né? Para a área de soldagem, tá? Ok? Então, qual a região que você está mesmo, Leandro? Estou em Três Marias, Minas Gerais. Minas Gerais. Então, pegando o seu exemplo, né? Você está em Minas, né? Nós tínhamos um polo em Uberlândia há um tempo atrás, né? Fechamos em 2015, certo? E na região de Uberlândia segue os mesmos preceitos que o Leandro acabou de falar. Então, na região de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, as empresas, para você entrar como soldador, elas exigem apenas um certificado de formação, certo? E, lógico, o teste, né? O teste será aplicado para você mostrar ali que você tem capacidade, né, de soldar naquele processo que você mostrou o seu certificado, certo? Tá? Mais alguém, pessoal? Então, reforçando, né? Reforçando o que a gente acabou de falar aqui,
Em alguns estados, né, do país, né, exigem, né, alguns estados, né, na quais as empresas muitas vezes são empresas de agronegócio, né, como principalmente em Minas, ou de minério, né, certo? Elas não exigem a qualificação profissional, certo? Tá? E isso, por um outro lado, é bom para quem apenas fez uma formação, né? Numa determinada escola, seja a nossa ou outra escola qualquer, certo? Então, isso abre precedente para as pessoas que estão entrando nessa área, né? Certo? Agora, vamos lá. Lembrando que, né, essa exigência, ela parte, lógico, né? Se eu, como empresa, estou prestando serviço para, por exemplo, a Petrobras exige, né, que além de eu ter comprovação em carteira de profissional, né, formação, certificado, documentos que eu fiz algum treinamento, né, que no treinamento você não só recebe a parte teórica de soldagem, você recebe os cuidados com relação à segurança, né, segurança e saúde do trabalho, né, então é uma teoria, um conteúdo teórico geral, né, em que realmente forma aquele profissional para estar entrando na área de soldagem, certo? Então, se eu for prestar serviço para uma determinado cliente, né, certo? Ele pode ter exigências, né, desse fornecedor de serviço, certo? Por exemplo, aqui eu já pego o que o Leandro acabou de falar, que ele é encarregado de soldagem de uma determinada empresa que presta serviço na área de mineração, né? Esse cliente dele não exige, certo? Mas se ele pegar um cliente que exige dele a qualificação de soldador, ele terá que desembolsar, né? Desembolsar a empresa dele, né? Porque é fornecedora de serviço, desembolsar ali os valores para estar qualificando essa equipe de soldadores, certo? Então, lembrando bem, né, que quando a gente tem esse caminho todo preenchido, certo? Da formação e da qualificação, então significa que você tem a certeza de que você tem um profissional competente ali, certo? Que ele tem capacidade de fazer uma soldagem sem qualquer descontinuidade. Por quê? Quando eu tenho a qualificação profissional, significa que aquele corpo de prova que você soldou, né? A gente até abriu ali, estava aberto ali, um soldador ali com o corpo de prova numa determinada posição de soldagem, e justamente assim que eu acabo de fazer esse corpo de prova, eu envio esse corpo de prova para ensaio mecânico, né? Ensaio mecânico. Vou dobrar, né? Vou fazer o dobramento, justamente para que nesse teste, nesse ensaio mecânico que eu faço, que é o dobramento, né? Eu verifico ali se a tua solda não apresenta descontinuidade ou defeito, né? Vamos falar defeito que vocês todos conhecem. Descontinuidade é o termo técnico que a gente utiliza na área de soldagem, né? Ok? Então, principais vantagens, né, para que eu tenha ali pessoas qualificadas, a empresa tenha pessoas qualificadas, né? Então, ela está seguindo uma norma e um procedimento, né, naquele equipamento, certo? E ela cumpre ali os requisitos de executar soldas com boa qualidade. E como eu faço isso? Como eu mestro isso, né? Muitas vezes ela tem, né, dispositivos de qualidade que que medem ali, né, que fazem ensaios após a soldagem, justamente para comprovar se você internamente não provocou poro ou você soldou sem
provocando uma falta de fusão entre um passo e outro, ou, de repente, você incluindo a escolha, né, da solda dentro do cordão, certo? Entre os cordões, certo? Então, eu tenho alguns ensaios que são pertinentes. Então, quando eu tenho um sistema todo completo, né, após a soldagem, né, eu tenho uma comprovação com ensaios não destrutivos e também relatórios impressos, né, e assinados por profissionais competentes, né? Qual a vantagem, né, dessa empresa ter pessoas qualificadas, né, certo? Formadas e qualificadas. Ter a certeza de soldadores contratados com competências, né, justamente porque são comprovados através de um teste de aptidão, né, que é o corpo de prova aplicado a eles, padrões de qualidade elevada, uma segurança, né, na conformidade, né, com relação aos requisitos legais e normas de fabricação. Lembrando que a gente tem normas de fabricação ou códigos, né, relacionado ao tipo de equipamento ou à área de soldagem que você está, né? Então, se você está soldando na área de mineração, você tem ali algumas normas aplicadas àquela área de soldar, àquela determinada área que você está, aquele segmento industrial que você está, né? E quando você está fabricando uma caldeiraria, você tem ali, muitas vezes, as normas do equipamento, daquele código de equipamento, seja um vaso de pressão, seja um tanque, né? Certo? Ou seja uma tubulação, correto? Eu tenho aqui, né, qualificação de soldadores ou processos de soldagem. Então, entramos aqui justamente, né, com relação aos processos, né, que a gente está falando, que são os processos mais conhecidos no dia a dia ou os mais usados no dia a dia, né? Aqui, pessoal, eu tenho soldadores profissionais aqui assistindo a live ou não? Tem aqui Sim. soldadores profissionais? Sim, tem soldador profissionais também assistindo a live. Vamos Sim. lá. Então, eu gostaria de conhecê-los. Vamos lá. Já solda qual processo? Soldo, MIG, TIG, eletrodo. Na usina Santa Cruz, é isso? Trabalho na usina Santa Cruz agora, no momento. Você é um soldador qualificado, é isso? Confirma? Sim, tem qualificação, mas lá não tem ainda da TIG não, mas sou qualificado na TIG também, em outras empresas. Lá eu Sim, entrei mas agora. lá, nessa empresa, você é qualificado somente em qual processo? Lá não sou qualificado em nenhum processo ainda. Eu entrei agora e tem um tempo para qualificar lá. Tem um prazo para conhecer você, o seu trabalho, para depois partir para a qualificação, né? Isso. Porque envolve custos, né? Vladimir, é isso? Vandeir. Vandeir. Tá? Então, a gente lembra também que envolve custo. Ela adotou um procedimento em que você entra, você faz você cumpre uma certa experiência, né? Para depois ela partir para a qualificação. Certo? Sim. As outras empresas, você entra, você vai o teste primeiro para depois você entrar. Lá é o contrário. Você entra para depois, com tempo que fazer. Ela está pensando na verdade, né, em termos de custo, né? Ela viu que é o contrário, talvez ela deixando não você soldar soldas de repente de grande valor, assim, digamos assim, importantes, onde exige, né? Mas ela está fazendo teste com você em outras áreas, né? Certo? Quem mais, por favor? Obrigado, Valdir. Ok, obrigado. Quem mais, por favor? Qual que é outro soldador profissional aqui, por favor, pessoal? Eu, Cássio. Cássio, se apresente, Cássio, por favor. Tudo bem? Eu trabalho só na MIG e MAG mesmo. Eu E trabalho você trabalha... na área de implementos agrícolas. Certo. E você tem a qualificação ou não necessitou? A empresa não exigiu de você? Eu só tenho o curso mesmo, assim, normal, de Senai, né? Que é um curso de formação. Isso. Um curso de formação profissional. Qualificação, não. É isso, formação profissional. Você tem apenas o curso de formação profissional, correto? Isso. Tá? E você solda implementos agrícolas. Qual região mesmo que você solda? Eu sou de Matão.
Aqui pertinho, então. Qual o outro profissional que nós temos aqui na live, pessoal? Eu também. Vinícius. Vinícius. Vinícius, você solda onde, Vinícius? Qual região? Eu trabalho aqui em Pederneiras, na Volvo. Legal. E você tem a qualificação, é só a formação profissional que a empresa exige de você? Ela exige os dois, mas primeiro você entra, né, só com a formação. Aí 3 meses eles te dão a qualificação. Se você passar, você continua. Entendi. Então, ela te dá como a outra empresa também aqui, né, do Vandermeer, ela testa você dentro da própria empresa, né, em alguma área específica lá, uma solda não tão exigida, para ver a sua habilidade, correto? Para Isso, depois correto. Isso. Na sua empresa tem pessoas qualificadas, correto? Tem. A meta deles é 100% dos soldadores ser qualificado. Você acompanhou algum teste aí na sua empresa? Só o meu Foi dado mesmo. para um companheiro seu? Eles fazem individual. Entendi. Certo. Você poderia comentar algum teste que você presenciou aí, ou não? Eles fazem o teste de ultrassom. Não, qual posição de soldagem? É chapa de ângulo, chapa de topo, junta de ângulo? É junta de topo, que eles fazem. Qual a Na posição de posição soldagem? na plana. Na plana? Aqui é só plana porque é soldado tudo em dispositivo, né? Então você não faz solda subindo, descendo. Entendi. Ou é plana ou é coxo. É só. É maquinário, né? Maquinário agrícola, né? Isso. Então é tudo dispositivo, aí você não. Ok. Muito obrigado, Vinícius. Mais alguém, pessoal? Alô? Obrigado, Vinícius. Mais alguém? Professor, eu não sou soldador, mas eu trabalho diretamente nessa área também, sou encarregado de solda. E eu que acompanho quase todas as qualificações do soldador lá dentro. Tá, mas então lá na sua empresa é Paulo, não é isso? Isso, eu trabalho na Strutel e lá o soldador também ele entra, né, só com a formação. Mas na grande maioria dos casos, eles entram como auxiliar de montagem, auxiliar de fabricação em geral, e aí eles vão treinando lá dentro, a gente treina e capacita eles, e depois a gente passa eles para soldadores e aí faz a qualificação. Eles fazem um estágio, né? Como os outros exemplos que foi dado aqui, certo? A gente adotou como padrão, a gente qualifica todos eles na 3G, e lá a gente só falta com arame sólido, né? O ER70S. E aí a gente, depois que eles soldam, eu faço a ultrassom nas soldas, e depois do ultrassom a gente também faz o ensaio mecânico de dobramento lá na prensa hidráulica. Certo. Vocês trabalham com estrutura metálica, é isso? Isso com estrutura metálica. Ok. Luiz Carlos, você também é isso? Você também é soldador? Obrigado, Pierre. Luiz Carlos, é isso? Você também é soldador. Qual região? Bem, o Luiz Carlos acho que está sem áudio, né? A gente viu aqui, né? É legal sou de Minas, ó, tá vendo? Então, eu acredito que em Minas também aí é geral aí o pessoal não exigir a qualificação, tá? Mas olha, os exemplos que nós temos aqui, né? Do Pierre, do Vandeir, né? Do Leandro, tá? São exemplos que fogem muito do normal, tá? Fogem muito do normal. Por quê? Empresas que realmente elas fabricam equipamentos, né? Equipamentos que muitas vezes utilizam pressão, trabalham com pressão e temperatura, né? Esses equipamentos nós chamamos de vasos de pressão, ou até tanques de armazenamento, nós utilizamos aí na indústria sucroalcooleira, né? O pessoal
manda primeiro, né? Entra primeiro essa pessoa, né? Ela testa primeiro, né? Ela é testada primeiro, né? Para que depois ela seja admitida, né? E a gente viu, isso é bom porque essa forma, essa maneira, né? Esse processo em que o pessoal está falando que está passando na sua empresa significa que é uma chance que você tem, você que fez um curso de formação, entrar, né? Mas é o comum que a gente está justamente fazendo essa live, por quê? Que não é muito comum, né? Quando normalmente o cliente exige, né, que essa pessoa seja qualificada também, né? Tenha formação e a qualificação também, certo? Mais alguma pergunta? Posso continuar? Desculpe interromper, professor. Na empresa que eu trabalho, a gente somos fabricantes de cilindros hidráulicos e o soldador, quando entra, ele faz realmente um teste de qualificação. Após ele fazer esse teste, soldando na solda topo, né? Sim. Na posição plana, vai para o laboratório, faz o teste de dobramento e macro, dando aprovado a macro e o dobramento, ele já está qualificado para exercer a função. Então, ela segue os procedimentos normais, né, Alexandre? É isso? Isso. Sim. Isso é o normal, pessoal. Tá? Isso é o normal. Tá? Quando há uma demanda, né? Demanda de vagas, né? Uma oferta de vagas gigante, né? Acontece muitas vezes, as chances dessas pessoas que se formaram, recém-formadas, é grande, né? De entrar até em empresas, né? Como a do Alexandre aí, que ela existe, né? Que é o processo normal, tá? Mas quando a oferta de emprego é pequena, a oferta de vaga de soldador é pequena, aí você observa que o filtro o filtro é maior e você realmente tem que comprovar em testes, né? Em teste de bancada aí, nas posições determinadas aí pelo contratante, né? E esse escopo de provas passam por ensaios mecânicos, tá? Não só os ensaios não destrutivos, como os ensaios mecânicos também, ok? Então, eu vou dar continuidade à live aqui, justamente para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? Ok? Vou voltar a compartilhar de novo. Então, quando você tem um processo normal, pessoal, processo normal, é comum, né? Como até me apresentei aqui, né? Trabalhei 12 anos como inspetor de soldagem, né? E justamente o inspetor de soldagem é aquele cara que vai aplicar o teste, né, naquele determinado soldador, teste prático, né, de qualificação, tá? Por quê? Quando a gente fala de qualificar soldador, esse é o processo normal, né? Esse é o processo normal, onde nós envolvemos, né, um profissional inspetor de soldagem nível 1, né, certo? Certificado, né, certificado, já não é o certificado, né, por um organismo de certificação de pessoas, como por exemplo a FBTS, né. O nível 1, ele é um cara que atua em fábrica, no chão de fábrica, e normalmente conduz esse processo, né. A atribuição dele é conduzir o processo de qualificação do soldador nas empresas, né? Certo? Então, existe um processo, né? Um processo normal que é você ter um treinamento, né? Um curso de formação profissional, certo? Tá? E se pôr em qualificação, ou seja, ser qualificado também naquele processo de soldagem, né? E tudo isso acompanhado por um profissional nível 1 de soldagem. Ele que vai conduzir ali, vai te dar as informações com relação a quê, pessoal? A receita, né? A IPS, né? A IPS, a especificação de procedimento de soldagem. Então, ele com a IPS em mãos, né? Ele apresenta esse documento para você e você vai fazer a soldagem ali com a prática, né, naquela receita que é dada para você,
que nós chamamos de EPS, né? Certo? Eu vou até separar um documento aí para a gente estar mostrando, certo? Tá? Então, por que nós falamos de nível 1 e nível 2, inspetor nível 1 de soldagem, inspetor nível 2 de soldagem? Porque justamente esse é o processo legal. Esse é o caminho, né? Por quê? São dois profissionais, um atua no chão de fábrica e outro atua em códigos, normas, na interpretação de normas e procedimentos. É ele que faz, que elabora essa documentação de qualificação. Então, se a sua empresa, né, ela tiver um sistema normal de qualificação de soldadores, né, certo? Você vai observar que no rodapé desse documento que você, desse certificado, registro de qualificação de soldador que você recebeu, né, caso você tenha passado no teste, né, tem uma assinatura justamente de um profissional nível 1 e um profissional nível 2. O nível 1, estou dando ali, assinando como acompanhante dessa prática, né, foi dada, e o nível 2 ali como profissional responsável por assinar esse documento, validar esse documento. Então, somente é validado o documento, né, uma CQS, que nós chamamos, né, que é Certificado de Qualificação do Soldador, se assinada por um profissional nível 2, ok? Por quê? A atribuição do nível 1 é estar acompanhando você ali, né, registrando ali, né, durante o teste, justamente ali a parte de amperagem, soldagem, né, com relação à sua receita. Se você está seguindo ali de acordo com a receita que foi dada. Esse documento nós chamamos de EPS, né? Então, ele faz ali, ele testemunha, ele acompanha e testemunha ao mesmo tempo, né, aquele teste que foi aplicado a você, aquele teste prático que foi aplicado a você, certo? Tá? Lembrando, pessoal, nós temos variáveis, né, essenciais que são voltadas ao processo e também variáveis voltadas à qualificação dos soldadores, né? Então, se eu faço uma certificação, se eu sigo o procedimento legal, né, certo? Eu estou me baseando em um código, né, uma norma de projeto, né, para mim estar qualificando tanto o processo de soldagem, né, a IPS, que nós chamamos aqui, né, como também os soldadores. Mas quem nasce primeiro, pessoal? Quem nasce primeiro é o documento de solda. Quem nasce primeiro é a especificação de procedimento de soldagem, né? Então, eu tenho que ter um IPS na minha empresa, na minha fábrica, para mim poder qualificar o soldador. Então, sem esse documento, eu não consigo soldar. Eu não consigo qualificar nenhum profissional de solda, certo? Então, se a sua empresa, por exemplo, ela está querendo seguir, né, seguir um caminho legal, eu quero crescer, a minha empresa quer crescer e a minha empresa quer prestar serviço para qualquer cliente, né? Até, de repente, aí um fornecedor da Petrobras, né? Certo? Tá? Que segue os trâmites normal. Essa sua empresa vai contratar uma consultoria como a nossa, certo? Uma escola, certo? Professor, só para voltar um pouquinho, que eu dei uma cortada na minha internet, que eu perdi um pedaço aí, uns 2 minutos quase. Desculpa, quem está falando? Alexandre. Minha internet deu uma cortada, eu acabei perdendo. Deu uma travada aí. Vamos lá. Então, se a sua empresa, né, hoje a sua empresa, você trabalha numa empresa que até então ela não seguia um caminho normal, certo? Se hoje ela for seguir esse caminho normal de, né, de ter ali você a sua documentação, né, além de fichar, de admitir você numa carteira, né, na sua carteira de trabalho, colocar a função ali de soldador, né, certo? E ela quiser seguir hoje, né, ela quer ampliar o mercado de trabalho dela, ou seja, ela vai
buscar ali não só a documentação do seu treinamento, como com a formação profissional, mas também vai qualificar você também, certo? O que essa empresa precisa? Ela precisa buscar uma empresa, certo? Que presta consultoria na qualificação de processos de soldagem e também pessoas na área de soldagem, que são, no caso, soldadores, correto? Tá? Então, em qual processo que essa empresa trabalha? Em qual segmento? Desculpa. Ela trabalha na área de estrutura metálica? Ela faz somente estrutura metálica? Então, ela tem um código específico de estrutura metálica, que é a AWS-D 1.1, e ela vai certificar todo o processo, né? Todas as EPS, né? Certo? Em cima do código AWS-D 1.1, certo? É uma normativa, certo? Se ela for trabalhar com vasos de pressão, né? Vasos de pressão, nós encontramos aí no nosso dia a dia. Na sua casa tem um vaso de pressão, um botijão de gás, que nós chamamos de vaso de pressão. Aquele cilindro de gás, né, que você tem, que você utiliza no processo MIG-MAG ou tubular, ou TIG, também é um vaso de pressão, certo? Tá? Então, você vai optar por qualificar todo o processo, não só o processo de soldagem, né, como soldadores e operadores na ASME 9, né, ou ASME 8, divisão 1, apêndice 8, né, e aí busca a seção 9, que justamente a seção 9 da ASME, ela fala sobre, justamente ela dá direção, né, para a qualificação tanto do procedimento de soldagem como dos soldadores, ok? Tá? Então, aqui eu tenho aqui, né, uma sequência, né? Para fazer a qualificação do soldador, é necessário que, né, primeiro, né, que esse soldador, se ele baixa a minha porta, ele comprove que ele realmente é soldador, né? Ou através de uma carteira de trabalho, né? Muito tempo ele pegou, ele fez a aprendizagem dele profissionalmente, né? Desde auxiliar, né? A soldador de chaparia até a soldador que a gente chama de raio-x, soldadores mais especializados, né? Certo? No mercado. Então, ele me comprovando isso, eu vou, né, colocar ele para o pessoal responsável, né, que trabalha no controle de qualidade, e esse pessoal do controle de qualidade vai agendar com ele, né, junto com o nível 1 de soldagem, o teste, né, de capacitação dele, ou de qualificação desse soldador, né, desse profissional. Então, é escolhido ali, né, lógico, é arranjado ali conforme a exigência do projeto. Então, se eu quero um soldador completo, né, eu posso, se for estrutura metálica, normalmente o pessoal opta por chaparia, né, chaparia ou junta de ângulo em todas as posições. Então, ele não vai só fazer uma posição, ele vai ter ali, conforme a norma ali, ela abrange determinadas posições. Então, você pode fazer, muitas vezes, até 3 ou 4 por prova, certo? Então, a gente não vai falar tão profundo assim. Mas, por exemplo, se eu preciso de um soldador, né? Um soldador, justamente, que só de tubulações, né? Raiz, enchimento, acabamento, na TIG, um soldador de primeira, então eu vou colocar ele numa posição 6G, né? Que é aquele tubo em ângulo, acho que já viram aí em algumas fotos aí, né? Que você tem um tubo em ângulo aí e você coloca num determinado grau, né, esse tubo e aplica, né, esse teste para esse soldador. Então, depende muito, pessoal, dessa demanda, né, dessa empresa, né, a exigência do equipamento, né, de repente, é um equipamento aí em que, por exemplo, um vaso de pressão, se eu for soldar um vaso de pressão, como soldador, eu tenho que ter, né, ali
umas qualificações pertinentes em que eu não posso errar, né? Então, não é dada essa oportunidade de erro, né? Eu não posso ter erro. Então eu preciso de uma equipe de soldadores, né? Que soldem soldas boas, né? Com boa ductilidade, certo? E boa tenacidade, ou seja, pessoal totalmente qualificado, com experiência, né? Naquele determinado processo, certo? Então, é colocado a posição soldagem e essa pessoa vai fazer um teste acompanhada de um profissional nível 1, certo? Além desses documentos, né, que é exigido, né, certo? Você, no momento que você é qualificado, né, como soldador, você recebe um registro, né? E esse registro nós chamamos de sinete. Então, você tem um sinete a partir do momento que você for aprovado ali, né? Passar por esse crivo aí do teste, né? Prático, né? Essa peça sua, ela vai para ensaio não destrutivo, né? E depois ela parte para um ensaio destrutivo, que é o caso do ensaio de dobramento, né? Certo? Tá? Num laboratório reconhecido, né? A gente viu que nós vimos aqui que tem empresas que têm um laboratório interno, né? Então, ela pode ter um controle de qualidade em que ela, internamente, ela tem esses ensaios, seja um ensaio de ultrassom que ela possa fazer, como o exemplo aí do Pierre, né? E também tem um laboratório ali em que ela tem um maquinário para fazer os ensaios de dobramento, certo? Ou outros ensaios que ela acha pertinente ou que a norma exija, né? Certo? Tá? Então, a partir do momento que você é aprovado, né? Você recebe um número, e esse número nós chamamos de sinete, é o registro da sua qualificação interna. Ou seja, quando eu estou em fábrica, muitas vezes, né, eu não conhecia, né, o nome daquele soldador, né? Muitas vezes eu ligava o Antônio, né? Eu ligava o Antônio ao sinete 01, ao Antônio ao sinete 01. Então, eu conhecia o sinete 01 e sabia que ele estava qualificado não só no processo TIG, mas ele era também MIG, MAG e também tubular, né? Então, aqui uma empresa que nós trabalhamos aqui, ela tinha, muitas vezes, o soldador não era só apenas qualificado em um processo, era em vários processos, né? Em todos os processos que a empresa utilizava, inclusive arco submerso, né? Certo? Ok? Então, nesse caso, né, a gente já sabe que para eu ter ali, seguir um processo normal em que eu vou certificar soldadores e operadores de soldagem, eu tenho que seguir também essa receita aqui, certo? O que é um IPS, né? Primeiro, um documento, né? O primeiro documento que é gerado, né? Um documento de soldagem que nós chamamos de IPS, né? Então, eu abri um IPS aqui de uma empresa da nossa região, certo? E quando eu estou... A Viviane está falando que está travando, né? Infelizmente, dependendo da sua internet, Viviane, justamente pode ocorrer esse travamento com a sala, né? Tá? Ok? Infelizmente, nós temos a exigência da sala, né, dessa sala virtual, é que haja uma internet boa para que ela não dê problema de travamento, ok? Tá bom? Peço desculpas aí. Nesse caso, pessoal, eu abri aqui uma IPS, né? Uma especificação de procedimento de soldagem, né? Da empresa IESA, né? IESA, né? Na qual eu fui um funcionário por algum tempo como inspetor de solda, certo? Então, aqui eu abri um exemplo aqui com um processo de soldagem, um IPS no processo eletrodo revestido, certo? Então, observem que aqui nessa receita eu tenho uma data que foi gerada aqui, certo? Essa data que foi gerada aqui, pessoal, justamente, ó, foi no ano de 2004, certo? E justamente hoje, por exemplo, nós temos
no ano de 2022. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa EPS eu posso estar utilizando ainda atualmente? Quem pode me responder? Não pode. Acho que pode, né, professor? Porque não é um registro, é como se fosse um RG da peça. Se não mudou nada. Quem falou que pode? Alexandre. Alexandre, é que eu não estou vendo você na tela aqui. Tá, é o seguinte, pessoal. Lembram que a gente está falando aqui de documentos, né? Documentos voltados ao processo, certo? Ao processo de soldagem, tá? Quando a gente fala de documentos voltados ao processo de soldagem, EPS, RQPS, tá ouvindo? Estão ouvindo direitinho aí? Certo? Sim. Quando nós falamos de documentos voltados ao processo, tá? Não há uma revisão da EPS. Então, eu posso muito, se não houve, pessoal, se não houve, né, uma mudança nas variáveis que são essenciais, né, na qual o código determina, né, o código, estou falando a norma, né, a norma, certo? Se não houve uma mudança nessas variáveis essenciais desse documento, o que são essas variáveis, pessoal, que pode mudar uma EPS? Que sou obrigado a criar uma outra EPS, né? Quais são essas variáveis? Processo de soldagem é uma das variáveis, né? Não só o processo de soldagem, né? Se eu vou fazer uma outra EPS com o processo TIG, então eu vou ter que gerar uma outra EPS. Então, é uma variável essencial ao processo. É também o metal de base. Então, se mudou, né? Se mudou esse metal de base aqui, né? Se houve uma mudança no metal de base, certo? Eu tenho que gerar o quê, pessoal? Uma outra EPS, certo? Observem que aqui estamos falando, né, da norma ASME seção 9, certo? Tá? Então, nós temos mudanças que podem ocorrer uma revisão. E temos mudanças que podem ocorrer o quê? Uma outra elaboração de uma outra receita. Então, se eu estou com essa EPS e ela não houve alteração, principalmente nas variáveis essenciais, eu posso estar utilizando atualmente. Eu estou soldando com um processo eletrodo revestido, né? Se eu estou justamente utilizando aí a solda aí no P-Number 4, né? Está falando aqui, ó P-Number 4, certo? Com o P-Number 1, né? Que é uma junta dissimilar, são dois materiais diferentes, eu posso estar utilizando essa EPS como referência, certo? Tá? Qual que é a outra variável, pessoal? A outra variável, justamente a outra variável é o metal de adição, certo? Se não houve mudança, né, nessa variável também, certo? Que é o metal de adição, né? Eu não preciso criar outra EPS. Basta eu utilizar essa que foi gerada, né, que foi elaborada e emitida em 29/10/2004. Mas por que, professor, eu tenho aqui apontando que pode sofrer revisão? Aqui, ó, né? Tem o número do EPS e tem a revisão, certo? Então, o número do EPS é EPS A431, certo? Então, todos os soldadores que que estiverem soldando essa receita, eu vou primeiro apresentar essa receita para eles. Eu, como inspetor de solda, eu sou obrigado, né, a treinar vocês, a apresentar, olha, pessoal, essa EPS A431, né,
esse material que nós vamos soldar e este é o consumível que nós vamos soldar com essa receita, certo? Tá? Por que a revisão, pessoal? Porque esse documento ele pode ser revisto, desde que as variáveis essenciais não sejam alteradas, né? Então, observem aqui, estou avançando aqui um pouquinho mais embaixo. Quais são essas variáveis essenciais? Né? A gente já falou. Então, é processo de soldagem, né? Nesse caso, eletrodo. Metal de adição, no caso aqui, F 4, né? Certo? Classificação R7018, então, se não mudar, né? Ok? Não preciso fazer outra, não preciso elaborar outra EPS. E justamente o metal de solda, metal de base, desculpa, que é o P 4 com o P 1, certo? Se eu não alterar essas variáveis, eu posso utilizar sem sofrer qualquer alteração. Mas, professor, mas a revisão, você falou que pode fazer revisão. Eu posso fazer revisão em variáveis não essenciais, tá? Em algumas variáveis não essenciais, eu posso estar fazendo a revisão. Posso colocar aqui como revisão 1 aqui, ó. Se algumas variáveis, né, essenciais, não essenciais, tiverem alterado, certo? Outra coisa importante, pessoal, quando eu elaboro um documento desse, uma EPS, eu não elaboro a EPS pensando, né, amarrando o equipamento, tá? Eu não elaboro... Quais são essas variáveis não essenciais? Não essenciais? Isso. É isso? Pode ser Isso. pode ser a faixa de espessura, o tipo de junta, certo? Com ou sem cobre junta, tá? Posição de soldagem, certo? Então, são variáveis que não alteram, de repente. Posso, de repente, pessoal, com a tecnologia aí, eu posso também, de repente, mudar alguns parâmetros aqui, porque eu estou trabalhando, em 2004 eu tinha uma tecnologia nas máquinas de soldagem, hoje eu tenho outra tecnologia, certo? Tá? Então, essas variáveis não essenciais, eu posso estar revisando o procedimento, tá? Lembrando, né, que as variáveis essenciais, elas exigem que eu faça o quê? Eu faça uma outra EPS, certo? Então, se eu mudar o metal de base, o metal de adição, que é o consumível de soldagem, ou mudar o processo, eu tenho que elaborar uma outra EPS, ok? Tá? Lembram que quando nós temos aqui, pessoal, ó, a EPS como uma receita, né? Falei para vocês como uma receita. Observem que aqui, ó, eu tenho os parâmetros de soldagem. Eu tenho tipo de corrente, né? CC positivo, CC+, desculpa, né? Corrente contínua positiva, a amperagem e também a voltagem, certo? Eu não falei que o inspetor de soldagem acompanhava você no teste? Então, ele vai acompanhar medindo, né, esses parâmetros de soldagem, se você está dentro dessa receita. E justamente utilizando o diâmetro que está exigindo que essa amperagem seja tal, né? Então, há sempre um acompanhamento quando nós temos os procedimentos normais, né? Que é você ter procedimento de soldagem qualificado na sua empresa e também soldadores qualificados na sua empresa, ok? Aqui também observem que aqui no rodapé eu tenho 2 profissionais que assinam, né? Ó, eu tenho aqui o nível 1 com o registro dele, ó, com o registro dele. Hoje esse cara aqui já é nível 2, né? Certo? Mas na época era nível 1, certo? E o nível 2 aqui, pessoal, ó, com o registro dele na FPTS, tá? Então, este documento, né? Este documento eu tenho que elaborar
quando eu sigo os procedimentos normais no nosso dia a dia industrial, certo? Quando eu tenho exigências normativas, se eu estou fabricando um vaso de pressão, a própria norma exige que eu tenha, pessoal, tenha o processo, né, qualificado e também o pessoal qualificado. Ok? Agora, eu vou abrir aqui, né, um documento, né, para a gente fechar a nossa live, né, senão a gente está aqui, está indo caminhando aí para um tempo hábil. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode falar. Quem que é? Lucas, lá na página que o professor estava ali, aquele número lá do inspetor 1, né, que fala, né, que você falou ali que ele assina. Nível 1, isso. Ali, o registro dele é a qualificação em cima do certificado dele, porque ele assina isso aí? Isso. Então, eu faço um treinamento, né, eu me apresentei como inspetor, há 12 anos como inspetor, trabalhei como inspetor de soldagem, certo? Tá? Então, eu acabei deixando a minha certificação de lado, mas a cada 5 anos eu teria que, na FBTS, né, fazer a minha recertificação, tá? Então, a cada 5 anos você é obrigado a se recertificar. Então, eu deixei de lado, né? Então, eu virei empresário, virei instrutor e acabei deixando de lado a minha certificação da FPTS. E como eu expliquei para você, até o próprio que assinou como nível 1 hoje, que é o Silvio Scavicha, né, que foi um dos instrutores nossos aqui, nossos professores, ele também, hoje ele é nível 2, né, de soldagem. Tá? O que mais, Lucas? Lucas ou Leandro? Mas era essa dúvida mesmo. Lucas. Tá? Então, observe que para você ter realmente uma qualificação, um documento de qualificação como soldador, você tem que ter a assinatura de um profissional nível 2. Tá? Isso é obrigatório, tá bom? Então, certo. Mais uma dúvida só. Um engenheiro fulano assinou. Não. Tem que ser um profissional inspetor de solda nível 2, certificado pelo OCP. Ok? Certo. Só mais uma pergunta só. Assim, eu fiz o inspetor solda, certo? Sim. Só não qualifiquei ele, só tenho o curso. Mas um exemplo assim, mesmo assim, eu trabalho em usina, né? Mas nós usamos muito o MIG só. Muito difícil nós trabalhar com eletrodo. Certo. Um exemplo assim, se um rapaz chegar e falar assim, você pode dar aula nessa parte, mesmo você não tendo a qualificação? Você tendo conhecimento na parte da soldagem? Se você tiver um conhecimento, uma formação como instrutor, você consegue. Normal. Tá? Entendi. Normal. Veja bem, como instrutor, você pode até ter de repente dar um treinamento para alguém internamente, você ter aptidão, né, didática, né, certo? É um tempo que a gente leva, né, e a gente sabe disso, entendeu? Como a gente passou por isso, não é fácil, tá bom? É porque para habitar na área do inspetor de solda, então, certo é qualificação junto com no certificado, então. Isso, não basta, tá bom? Então, se você fez um curso, né? Você fez um curso de formação, certo? Você se formou, certo. É um curso preparatório, na verdade, né? Um curso preparatório, que é o inspetor de soldagem. O inspetor de soldagem, você faz, seja na CFP, ou seja em qualquer escola, né? Você faz um curso preparatório. Esse curso, ele te prepara para as provas da FPTS, né? Certo? Então, tem provas teóricas, tem provas práticas lá, certo? Primeiro, você tem a responsabilidade de atender ao curso primeiro, passar no curso, tirar uma média, né? Uma nota de média. Se você cumprir isso, Leandro, se você só cumpriu o curso preparatório, você ainda não pode ser considerado um inspetor de soldagem, tá? Você só é considerado um inspetor de soldagem realmente para fazer as atribuições normais, assinar documento, relatório, só quando você tem o certificado, tá?
quando tem um registro, né? Consegue esse registro aí. Vamos lá. A pergunta que alguém fez aqui no chat, né, é com relação à assinatura, né? A norma para assinar EPS fala especificamente no nível 2, ela fala de um profissional certificado pela um OCP. O que é um OCP, Leandro? Um OCP é um organismo de certificação de pessoas. Tá? Então, toda pessoa que é certificada, ela tem que passar pelo crivo de um organismo, uma instituição, né, que nós chamamos de Organismo de Certificação de Pessoas, OCP. No caso de solda, hoje, né, para inspetor de soldagem, nós temos a FBTS, né, que há muito tempo no mercado, e também hoje nós temos o Senai, e também o Senai do Rio de Janeiro, também entrou também como OCP, e também temos o SEBRAST, também outra instituição que também presta esse serviço. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho um registro de qualificação do soldador operador, que é o exemplo aqui, eu tirou o logo, né, da empresa, certo? Então, nós estamos caminhando praticamente, né, para finalizar aqui a nossa live. Então, eu apresentei para vocês primeiro um documento, né, de soldagem, um procedimento de soldagem, né, como exemplo, certo? O operador de soldagem ou soldador, ele tem que soldar de acordo com esse documento aqui apresentado, certo? Tá? Ele não pode fugir, né, desses parâmetros de soldagem e nem do material de base a ser soldado. Pessoal, quando a gente fala, a gente tem um EPS aqui e tem, justamente aqui, a gente tem 2 modelos de juntas aqui, no processo de soldagem não é uma variável essencial. Então, pode ver que eu posso utilizar essa EPS para soldar, se for os mesmos materiais, se for as mesmas variáveis. Eu posso soldar um vaso de pressão, eu posso soldar tubulação, desde que essas variáveis essenciais não mudem. Tá? Então, justamente porque quando é emitido uma EPS, ela não é emitida para um determinado equipamento, certo? O que é a base para mim emitir uma EPS é o processo de soldagem, o material de base que eu vou soldar, que é a matéria-prima, o aço, né? O aço, e também o consumível que eu chamo de metal de adição, ok? Fechou? Agora, quando, né? E com relação, pessoal, a certificado, né, do soldador, observem que os parâmetros, tá? Os parâmetros, eles vêm, esses parâmetros, né? Eles são colocados aqui, justamente esses parâmetros vêm de um processo de soldagem, que é a IPS que eu estou qualificando ou já está qualificada, tá? O Leandro fez outra pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui o que o Leandro perguntou aqui. Quando eu reviso uma EPS, como se faz o rastreio das mudanças? Né? Normalmente, você emite uma outra EPS, né? faz a junção do que você mudou e emite um novo documento, tá bom? Professor, na norma ASME 9 e na AWS de 1.1, as variáveis não essenciais e essenciais são as mesmas? Desculpa, não entendi. Na norma ASME 9 e na AWS de 1.1, as variáveis essenciais e as não essenciais são as mesmas? Não, pode mudar. Pode mudar. Cada código tem as suas especificações específicas, ok? Tá? Então, pode haver alteração, principalmente porque nós estamos saindo da ASME, tá? Que é voltada a tubulações, vasos de pressão, essas coisas assim, e você deu um exemplo aí da AWS, que a AWS é voltada à estrutura metálica. Então, pode haver alguma alteração de exigência de posição de soldagem, né? Algo ali nas tabelinhas ali que pode mudar com relação à espessura, a qualificação que o soldador, a parte de qualificação do soldador, né? Então,
ter que tomar cuidado com relação à norma que você está qualificando para o pessoal aí, tá? Ok? Vamos lá. Então, aqui, eu tenho um documento, um registro, que a gente chama de RQS, né? Certo? Ó, RQS, certo? RQS, né? É voltado aqui justamente ao documento do soldador, quando o mesmo é qualificado, certo? Ó, registro, ó, de qualificação de soldador, né? Você pode encontrar também, pessoal, essa terminologia aqui, ó, tá? Essa terminologia aqui também, tá? Significa que o C aqui, né, só mudou o C, não mudou o C aqui? Significa registro, tá? Aqui está dado como registro e aqui como certificado, tá? Ok? Certificado, né, de qualificação do soldador, ou certificação de qualificação do soldador, ou registro de qualificação do soldador, tá? Ambos são iguais, semelhantes, tá? O primeiro não altera, mas ambos são semelhantes. É um certificado dado a quem é qualificado, certo? Ok? Então, vamos lá. O que tem diferente com relação à EPS? Né? Então, eu uso a EPS, né? Eu uso o documento, especificação de procedimento de soldagem, para mim qualificar um soldador, certo? Então, aqui, ó, eu também posso soldar, aqui, posso colocar um corpo de prova para o soldador, utilizando aqui, ó, os dois processos. Se ele tem habilidade para qualificar nos dois processos, né? Eu posso muito bem, pessoal, ó, muito bem, pegar e colocar aqui, né, uma junta em que ele vai fazer tanto a raiz, né, por exemplo, na TIG, ele faz a raiz da TIG, certo? E ele faz ali o enchimento e acabamento, né, com eletrodo, tá? Então, a raiz aqui é TIG, certo? A TIG, e ele vai fazer o enchimento e o acabamento no eletrodo, tá? Então, nós podemos ter também, né, EPS, né, EPS também dessa forma também, tá? Eu posso fazer um EPS em que eu posso também ter processos múltiplos, tá? Principalmente me baseando no princípio, né? No princípio em que eu tenho que medir aqui, pessoal, as camadas, né? Eu meço as camadas aqui, né? A primeira camada, segunda camada e por aí afora, né? Quantos passos tem na primeira camada e assim por diante, tá? Então, eu também posso fazer isso, né? Na qualificação do soldador, também. Observem que aqui eu tenho aqui, ó. Ele fez a raiz na TIG com o mesmo corpo em prova, né? E encheu aqui, ó, com o processo eletrônico revestido, ok? Tá? Então, lembrando o seguinte, pessoal, eu tenho aqui os valores, ó, os valores que eu pego esses valores de quem, pessoal? Eu pego esses valores de quê? Da EPS, da Receita. Ó, Receita. Opa, perdão. Da Receita, certo? Então, esses valores aqui, para mim qualificar o soldador, eu tenho que pegar da Receita, né? Então, são valores, né? São informações que eu tenho na EPS, certo? Ok? Mas e esses valores que eu tenho aqui como faixa de qualificação? Aí eu vou, né? Como alguém perguntou aí sobre a diferença entre AWS e ASME, eu vou na norma, buscar qual faixa que ele vai estar qualificado. Então, seja na ASME, né? Seja na ASME 9, ou, né? Ou na AWS D1.1, ou na API 1104. Então, essas normas, elas me dão ali a faixa de qualificação conforme, né? Conforme o quê? A faixa, os valores que aplicou o teste para esse soldador, certo? Então, observem que
quando nós falamos aqui, ó, justamente aqui de materiais de base, né, nós temos os P-Number, né? Ele foi qualificado no P-Number 8, porém a faixa, né? Olha aqui, ó, abrange todos esses P-Numbers aqui, tá? Então, nós temos o que foi aplicado, são informações que vêm da EPS, certo? E nós temos a faixa que ele é qualificado, que ele pode soldar com relação a... Outra coisa importante, pessoal. Na EPS eu tenho as variáveis essenciais, né? E também, quando eu estou qualificando o soldador, eu tenho variáveis essenciais que ele, né, é obrigado a seguir. Então, se esse soldador for qualificado em determinada posição, né? Por exemplo, isso foi qualificado, a faixa dele é 2G. Então, ele não pode soldar 3G e nem 4G, certo? Tá? Então, lembrando o seguinte, né? Quando a gente fala de G, né? 1G, 2G e 3G, nós estamos falando de junta de topo, né? 2G, né? 3G, certo? 4G, certo? Então, nesse caso aqui é plana, né? Eu estou falando aqui já justamente o pessoal que tá entrando na área aí. Eu tenho aqui horizontal, certo? Horizontal, posição horizontal. E eu tenho também, né? Vertical e sobre cabeça, né? Certo? Vertical. Então, eu tenho que ter intimidade, né? Justamente por isso que quando a gente fala de estar qualificado, né? Ser um profissional qualificado, a gente tem que ter treinamento, né? A gente tem um treinamento específico para isso, né? Sobre cabeça, né? Sobre cabeça, certo? Então, se eu for soldar, por exemplo, estrutura metálica, né? Por exemplo, se eu for soldar junta, desculpa, se eu for soldar junta de ângulo, já muda a terminologia aqui para F, né? F, 2F, 3F, 4F, ok? Entenderam, pessoal? Alguma pergunta aqui? Já estamos caminhando para finalizar a nossa live. Alguma pergunta aqui com relação a esse documento, pessoal? No caso, na empresa que eu trabalho, a gente é tudo norma ISO. No caso, para ele fazer esse documento aí, seria na norma ISO ou teria a ver com a AWS? A norma ISO, né, como um sistema de gestão, ela exige um padrão, ela exige um treinamento de todas as pessoas que entram na sua empresa, seja um caldeireiro, seja um soldador, ela exige um documento de comprobatório, né, em que você foi capacitado para fazer aquela função, certo? Tá? Mas ela não amarra, né, muitas vezes que se faça em cima do código AWS ou ASP 9. Significa o quê? Depende muito do que você está fabricando, né? Se ela dentro do que você fabrica, do segmento que você fabrica, né? Confrontar com a exigência, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está numa empresa em que ela fabrica base de pressão, né? Se o código, né, a normativa desse base de fabricação está ali confrontando ali uma exigência com relação a essa capacitação, né? Eu digo que acaba a ISO exigindo também que você apresente essa qualificação do processo e também da pessoa, ok? Do soldador, ok? Ah, sim, entendi. Ok. Tá? Aqui, o Edmilson perguntou qual o tempo mínimo que a norma exige que o soldador tem que cumprir para se tornar um soldador qualificado. Essa é uma pergunta, inclusive, está aqui, em volta aqui, está no final aqui do treinamento, né? Vou voltar para o treinamento aqui, tá? Justamente porque está aqui no treinamento de vocês que vocês vão ter acesso, certo? Então,
Por exemplo, pessoal, eu já comentei com relação à parte da validação de uma EPS, correto? E eu comentei aqui que aquela EPS que eu apresentei para vocês, gerada, né, emitida em 2004, ela também era válida aqui, foi? Certo? Então, aqui, ó, eu tenho alguns parâmetros, né, que são exigidos para a qualificação do soldador, né? Aqui, eu até coloquei aqui a nomenclatura da terminologia como certificação de qualificação do soldador, CQS, certo? Então, essas variáveis essenciais, né, já está voltada ao profissional soldador, tá? Então, ele tem que ter a norma em que ele vai se qualificar, seja a AWS, seja a API, seja a ASME, certo? Processo de soldagem, qual processo? É eletrodo revestido? É TIG? É MIG? MAG? É tubular? É arco submerso? Qual que é o metal de base que foi dado para teste? A gente viu ali no documento dele, certo? P-number 8, que estava naquele documento, está relacionado a materiais de aço inox. Então, ele não pode, com aquele registro, aquela qualificação, ele não pode soldar materiais de base que não sejam diferentes do P-number 8, certo? Então, se ele foi dada a qualificação para ele no aço inox, ele só pode estar ali qualificado, né, naqueles P-number. Lógico, tem aquela faixa de qualificação ali. Porém, outras coisas amarram, né? Principalmente o metal de adição, né? O metal de adição é F4, desculpa, é F5 para inox, né? Para aço carbono já é F4, tá? Então, todas essas variáveis, se houver mudanças, eu tenho que qualificar de novo, tá? Então, seguindo o exemplo dado aqui, seguindo o exemplo da empresa aqui da IESA, né, na qual trabalhei como inspetor de solda, né, seguindo o exemplo da IESA, um soldador ele poderia ter 4, 5 certificados de qualificação, tá? Ou por mudança de processo, ou por algo aqui que precisasse de uma nova qualificação, tá? Observem, sempre nós vamos ter esse tipo de situação em campo, ok? Por isso que a empresa que vai estar prestando serviço, ela tem que ter ali informação, né, de todo o processo, de toda a soldagem que ela vai fazer, justamente para qualificar o soldador naquele processo ou naquela posição de soldagem que ele tem habilidade, né? Tá? Não são todos que têm habilidade, infelizmente, ok? Critério para aplicação, né? O candidato, a empresa, agenda com a escola um dia para executar o teste. Em caso de reprovação, o candidato vai arcar com os valores, custos e tudo mais, né? Isso a gente está falando se fosse bater na porta da empresa, certo? Tá? Quem pode ter a qualificação, né? Profissionais que atuam, né, de fábrica, que atuam no segmento de soldagem, com experiência com trabalho em carteira. Normalmente, aqui, ó, as empresas é que fazem solicitação, certo? Ok? Então, normalmente é a empresa. Se a empresa é ela que faz a qualificação. Tá? Então, o aluno, sempre lembrando o aluno que ele está buscando simplesmente a formação na hora que bate na nossa porta, formação profissional. Ok? Agora, seguindo aqui, né, eu tenho algumas exigências, né, justamente porque quando nós falamos em qualificação de procedimento, né, nós temos justamente as variáveis aqui embaixo, né? Justamente as normas, elas têm de ter especificações técnicas diferentes uma da outra, tá? Por que uma empresa deve trabalhar com procedimento de soldagem, né? Aí, novamente, a gente cita aí com relação ao tipo de segmento que ela está, né? A exigência dada
para que o cliente exige ali, né? Se o cliente exige um procedimento de soldagem qualificado, a empresa tem que cumprir, certo? Um procedimento de soldagem é válido somente dentro dos limites nele especificados? Sim, né? Desde que, né, se um procedimento não pode produzir soldas de boa qualidade, né, sem que os limites estabelecidos sejam ultrapassados, então um novo procedimento tem que ser elaborado, certo? Aqui estamos chegando aqui justamente, ó, com relação às normas de fabricação. A gente tem um exemplo aqui justamente da ASME 9, a WST 1.1 e a PI 1104, ou seja, depende do que você fabrica, né? Aí eu faço uso da norma específica de qualificação daquele soldador voltado. Por exemplo, eu tenho o segmento automotivo, eu tenho o segmento suprapoleiro, né? Tá? Mas dentro desse segmento, você solda o quê? Né? O que você solda? Então, cada segmento tem as normas ali exigidas, tá? Normas específicas. Validade da qualificação, né? Aqui a gente tem até um conteúdo aqui específico, né? Justamente para explicar sobre a validade da qualificação do procedimento. Está falando, tá? Justamente sobre o procedimento. Variáveis essenciais são variáveis que, se alteradas, requer requalificação, né, do procedimento, da EPS, né? Variáveis essenciais suplementares são variáveis que, se alteradas, requer também qualificação. E as variáveis não essenciais, que se é alterada, não requer a qualificação, certo? Já estamos caminhando aqui, ó. Aqui, vamos responder aqui ao Edmilson, justamente com esse texto aqui, ó. Validade dos certificados de qualificação de soldadores, né? O registro, né? Validação. Então, o certificado de qualificação do soldador, que atesta a capacidade técnica dele, tem um prazo também. Por quê? Justamente qual o prazo que as normas se referenciam? Pessoal, normalmente nós temos um prazo aí de 6 meses, né? 6 meses. E nesse prazo de 6 meses, né? Certo? Nesse prazo de 6 meses, o soldador que foi qualificado hoje, vamos imaginar que você é qualificado hoje, dia 17/6, certo? Tá? Então, você tem um prazo de 6, durante esse prazo de 6 meses, você tem que fazer soldas, certo? Com boa qualidade, né? E atestada a sua habilidade através de quê? De ensaios. Então, eu vou testar a sua solda, né? Comprovando através de relatórios de ensaios de radiografia ou ultrassom, que são ensaios que não destrutivos, que internamente eu vou conseguir visualizar se você provocou alguma descontinuidade dentro da solda, né? Um poro, né? Dependendo do tamanho do poro, uma falta de fusão entre um cordão e o outro, né? Uma escória, certo? Porosidade ali agrupada, então de repente faltou gás, você não observou, né? Continuou soldando sem o gás, né? E acabou internamente ali fazendo provocando uma porosidade agrupada, certo? Então, como que eu faço isso? Como que eu meço isso? Certo? Sempre eu colocando esse soldador em soldas que realmente importantes, que são importantes justamente porque ele vai estar ali, no caso ali, soldando um determinado comprimento de solda, né? E eu vou ter, de repente, naquele equipamento, a solicitação pela norma para mim usar a radiografia, né? Mas, e se eu não soldo equipamentos tão especiais assim, professor? Você vai ter que, novamente, colocar uma chapa, um corpo de prova para essa pessoa, para esse soldador, né? Certo? Nesse período, certo? E esse corpo de prova, novamente, ele vai soldar ali, dentro dos parâmetros de uma IPS, e esse corpo de prova ele vai ser, né, testado ali por ensaio não destrutivo,
e gerado um relatório, né? Se for por ultrassom, é gerado um relatório de comprimento de solda, né? Certo? Ou se for por radiografia, por filme radiografado, tá? Então, ele automaticamente é revalidado esse certificado, tá? Só que eu lembro vocês o seguinte, né? Quem são essas pessoas que estão à frente de estar ali cuidando da qualificação desse soldador para que, né, para que não tenha que fazer tudo novamente, né? Normalmente, empresas tendem a ter um controle de qualidade, um sistema de controle de qualidade interno, em que elas vão estar acompanhando, muitas vezes não é só um soldador, é uma equipe de soldagem, né? Na IESA mesmo, aqui era 50, 60 soldadores, ou até mais, né? Então, eu tenho sempre um setor que controla a qualidade do produto, né? E automaticamente ele controla a qualidade da solda através de indicadores, né? Controle de desempenho desses soldadores e justamente essa documentação dá validade a esse certificado para que, né, esse soldador esteja sempre dentro ali do desempenho que é exigido dele. Ok, pessoal? Alguma pergunta com relação ao que nós acabamos de falar aqui? Já estamos finalizando a live. Entenderam o recado aqui com relação ao documento de qualificação? Entendido? Entendido. Se eu tenho um sistema em que exige, até comentei com vocês aqui, que é um sistema normal. Esse sistema é normal de exigir qualificação do soldador, não só a formação dele, né? Através de comprovação de carteira de trabalho ou através de treinamento específico. Mas, né, as empresas que trabalham com fabricação ou montagem, elas devem exigir a qualificação também desses soldadores, certo? Tá? Então, é importante que, né, que a gente saiba que não é só naquele momento, né, que é exigido, você tem que manter isso dentro da sua empresa, né? Certo? Ou seja, ter ali um setor que vai cuidar para que essa certificação seja mantida, né, através aí desse controle de desempenho, né, e dessas soldas geradas, né, geradas ali, soldas de boa qualidade geradas por vocês e comprovada através de ensaios não destrutivos, ok? Fechou? Tem mais uma pergunta aqui. Os ensaios para a qualificação são exigidos pela norma? Sim. Na norma que você vai obter essas informações. Não não são exigências colocadas pelo profissional. Sempre o profissional nível 2 de soldagem, né, que seria o inspetor de soldagem nível 2, né, que nós conhecemos como engenheiro de soldagem, né, engenheiro de soldagem, ele busca essa informação sempre na norma de qualificação que ele está utilizando ali no processo de soldagem ou na qualificação destes soldadores, ok? Tá? Então, ali você já tem um caminho ali, tanto para você determinar como se cobre prova, qual é a medida de cobre prova, todas as informações. Observem que quando eu abro um documento aqui, vamos dar um exemplo de novo aqui, voltando aqui à IPS, observem, pessoal, aqui eu tenho aqui, ó, né? Eu tenho aqui os requisitos, né? Os requisitos que eles estão aqui citados aqui, ó. Então, de onde vem essa informação? De junta, que é W402 da ASME9, né? Não coloquei a ASME9 como parâmetro principal para emitir, olha aqui, ó. Então, todas as informações que vêm, né, aqui, ó, foi elaborado conforme a ASME9. Então, quando nós falamos de QW402, está falando de tipo de juntas. Eu tenho informação justamente na norma seção 9, certo?
sobre quais tipos de juntas que são necessárias para me fazer um EPS. Se eu pegar aqui o QW 403, né, vai estar falando sobre todos os metais de base que são agrupados por família, né, e essas famílias nós chamamos de P-number 4, ou desculpa, de P-number, né, tá? Então tem P-number 1, P-number 2, P-number 3, então são agrupamentos de materiais de base, né, que eu tenho, que justamente no QW 403, se eu for pegar a 9, abrir ela aqui para vocês, eu vou encontrar a leitura sobre a informação do metal de base, tá? A mesma coisa nós falamos com relação justamente aos metais de adição, né? Observem que toda informação acompanha o requisito da norma, né? Posição soldagem, metal de adição, gás de proteção, né? Então, se fosse uma EPS voltada a um processo que eu tenho que usar gás de proteção, aqui teria informação. Se fosse TIG, eu teria informação aqui do gás de composição, da vazão, né, da vazão ali, certo? Tá? Então, quando a gente fala de uma receita, a gente fala de uma receita completa, né? Mas não basta só ter a receita EPS e eu esconder lá no arquivo. Eu tenho que tirar cópia, né? Cópia autenticada, cópia controlada, desculpa, né? Colocar justamente perto na área onde a solda, né? Onde tem ali as bancadas de solda, num local bem protegido, né? Para que não caia fagulha, não queime, né? E treinar o soldador, para que ele realmente faça a solda de acordo com a EPS, né? E não é EPS, documento de EPS, não é para se decorar, é para se consultar, né? Você está ali do teu lado, então se tem alguma dúvida com relação ao parâmetro de soldagem para você usar com aquele determinado dimensão de eletrodo, né? Você vai lá na norma, na EPS e consulta, ok? Então, agora eu estou me despedindo de vocês, acredito que o Fábio, você vai fazer mais algum comentário com o pessoal aqui, ou podemos fechar aqui a live e se despedir do pessoal aqui? Bem, primeiramente eu quero agradecer, né, ao professor Claudemiro, né, por trazer, né, essas informações riquíssimas aí na área de certificação e qualificação, né. Creio que o pessoal que participou absorveu, né, bastante conhecimento importante aí para a área, tá? E a nossa proposta ainda continua. Nós queremos realmente passar essas informações para vocês, tá? De uma maneira bem clara, tá? Por isso que nós estaremos, a partir desse momento, já vou disponibilizar o link, né? Acabo de desbloquear o curso na plataforma. Vou passar o link de acesso, porque a grande dúvida de alguns é sobre o certificado. Bem, pessoal, vocês viram que, né, até o momento, algumas pessoas já tinham passado informação, né, contato, porém, para o certificado, né, vai ficar a critério de vocês, tá? Eu vou liberar o link, vocês vão entrar, preencher as informações de cadastro. É importante que preencham essas informações, porque serão, né, essas informações que será, né, inclusa no certificado, tá? Vocês seguirão o cronograma que nós temos, né, com esse assunto que foi explanado, né, e ter uma pequena avaliação disponível na plataforma, tá? Que é justo para fazer também, né, a análise, se vocês entenderam o conteúdo, tá? E finalizando esse conteúdo, o certificado é disponibilizado automaticamente na plataforma, tá? É obrigatório fazer, né? No caso, se quiser o certificado, sim, por causa que existe o requisito do nome completo, documento, tem que fazer o cadastro lá, tá? E tem que concluir a avaliação final, que é a nota que vai no certificado, tá? Como que vai ser o procedimento?
O grupo será fechado agora, tá? Então, se alguém ainda tiver alguma pergunta, né, quiser deixar na plataforma, mas por hoje encerramos a nossa live, tá? Possivelmente, né, nós vamos estar entrando em contato aí, caso surjam algumas dúvidas particulares, né? A gente verificou, né, que são várias situações, né? Pessoas entrando na área, pessoas que já estão na área. Então, cada pessoa pode ter uma demanda diferente. Mas, enfim, para finalizar, eu agradeço muito a participação de todos, tá? E ficamos à disposição, né, para auxiliá-los, tá bom? Alguém ainda quer tirar alguma dúvida sobre a metodologia, sobre a plataforma? A plataforma eu vou ficar disponível, pessoal, tá? Para tirar dúvida. Mas ela é muito intuitiva. A partir do momento que eu passar o link, né, vocês praticamente já caem na nossa plataforma num sistema de cadastro. É só seguir, colocar os dados e iniciar, né, a leitura do contexto, tá? Chegando nas perguntas, né, são, né, assertativas, vocês escolhem a opção, né, correta conforme a sua leitura, os seus estudos. Pode ser feita a avaliação 3 vezes, tá? Ela está configurada para vocês refazerem 3 vezes, tá? Que realmente não é uma avaliação, é para fixar o conteúdo. Durante essa avaliação pode surgir uma dúvida, tá? E posteriormente nós alinhamos uma maneira da gente sanar dúvidas posteriores. Ok? Mais alguma consideração, Claudemiro? Bem, eu agradeço aqui, né, justamente as pessoas que, né, a todos aqui, ao Edmilson aí, né, que está agradecendo. Eu acredito que a gente está aqui, né, procurou, em cima da experiência que a gente tem, né, são bastante anos aí trabalhando com soldagem, com processo de soldagem, né, então eu acredito que com a minha formação ainda, eu acredito que eu tenha conseguido passar uma informação boa para vocês. Caso vocês tenham dúvida aí, como o Fábio falou, né, tem como entrar em contato com a escola, né, nós temos, vamos dizer assim, bastante know-how nessa área, por isso que nós somos uma escola técnica, por isso que nós temos um curso até técnico em soldagem para oferecer, né? Certo? Cursos na área de aperfeiçoamento, curso na área de formação, curso na área de qualificação profissional também, né? Então, acredito que bastam, se vocês quiserem, buscarem um pouco mais, né? Nós nos colocamos à disposição. Como eu falei para vocês, é a primeira live, né, que nós fazemos, né? Nós podemos estar fazendo outras lives com outros assuntos que são pertinentes aí, e a gente vai colocar vocês aí. Vai colocar um convite a vocês aí para estar também participando. Agradeço bastante a compreensão de vocês, né? O tempo de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Abraço. Abraço, então, pessoal. Nos falamos aí, né, no decorrer da próxima semana, tá bom? Obrigado a todos aí. As orientações ainda vou passar no grupo, antes de fechar o grupo, o link para vocês terem acesso, tá bom? Igual eu já comentei, é muito intuitivo, vocês vão tentar fazer o cadastro. Não conseguiu fazer o cadastro, né? Entre em contato conosco que a gente dá o auxílio, né? O nosso horário de atendimento, né, é no horário comercial entre 9 horas da manhã e 17 horas e 30 minutos.